Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Back with Jesus. Novo episódio, novo tema, só as novas caras é que não são verdade, não são sempre as mesmas, mas caras alegres. É verdade. Porque a gente alegra-se de vir aqui falar sobre Jesus e sobre temas que Deus coloca no nosso coração para a gente falar com vocês. Por isso, a cada episódio, um novo tema, mas com o mesmo sorriso. E nós hoje trazemos um tema que é um bocadinho sensível, que nos confronta um bocadinho. Ok. O tema que nós achamos que devíamos trazer é sobre a idolatria e basicamente os ídolos que nós fazemos. Que colocamos acima de Deus e que às vezes normalizamos isso, porque não os consideramos ídolos se não tivermos aquela retrospectiva de que... Pensar. De que se calhar estamos a colocar prioridades acima de quem é realmente a prioridade, não é? Que é Deus. Eu acho que quando nós pensamos muito sobre idolatria, nós pensamos muito no Antigo Testamento, Sim. sobre a época de Moisés, em que se começou até, ou, quando nós lemos a Bíblia, aí ouvimos ou lemos muito sobre idolatria, mas nos nossos tempos, se calhar este também é cada vez um pecado, Sim. cada vez a crescer mais, que tal como tu estavas a dizer, é algo que nós muitas vezes não nos damos conta, porque são poucas as vezes em que a gente para pensar efetivamente o que é que está, quais são as prioridades da nossa vida e o que é que está acima. Se nós tivéssemos uma pirâmide das coisas mais importantes para nós, o que é que se calhar está lá em cima? Mas é uma coisa muito importante, é que nós devemos mesmo às vezes parar e perceber, ok, será que há alguma coisa que está a ocupar na minha vida o papel de Deus e que Deus está a ser colocado para trás? E não fazemos. Certo. É assim, eu acho que é normal, porque com a correria da vida nós começamos a ficar um pouco mais desleixados, eu acho. E com esse desleixo vêm as prioridades trocadas. Ou seja, Deus passa para segundo plano e aquilo que é necessário à minha vida, não é? Aquilo tudo que é terreno, que é o nosso básico, o nosso essencial, ou até mesmo os nossos objetivos ou realizações pessoais que nós queremos alcançar, passam para primeiro plano. Ou seja, a nossa correria passa a ser para aquele objetivo e não passa para ser a vida agradável a Deus, ou seja, uma vida centrada nele e uma vida centrada numa obediência a Ele e na sua escritura, não é? Na sua palavra. Então nós começamos a ter prioridades trocadas. Eu acho que isso acontece muito. Claro que não é, às vezes não é conscientemente. Certo. E às vezes é um pouco inconscientemente, mas não deixa de ser pecado, assim dizer. Não deixa de ser algo mau, não é? Visto dos olhos de Deus, como se nós o tivéssemos a trocar por algo que ele não é o suficiente para realizar. Não sei se estou-me a fazer entender. Mas se eu tenho estas metas, eu preciso primeiro de colocá-las diante de Deus e esperar e confiar. Claro que até cumprir também temos que fazer a nossa parte e a nossa responsabilidade. Eu não estou a tirar isso ou não estou a invalidá-la. Mas colocar sempre Deus e depois o resto. O resto depois tudo, como aquele versículo que nós toda a gente conhece, não é? Buscar primeiro o reino de Deus e depois tudo será acrescentado. E quando nós falamos de tudo, é mesmo tudo que nos é dado aqui na Terra. Eu acho que é o que tu estavas a dizer, que nós às vezes fazemos isto de uma forma muito inconsciente. Sim. Porque eu até escrevi aqui que a partir do momento em que o homem, a humanidade caiu em pecado, nós estamos constantemente à busca de algo que esteja no papel de Deus, porque temos a nossa parte carnal busca incessantemente por algo que seja... Ou seja, o lugar que Deus deveria ocupar na nossa vida, nós buscamos cada vez mais que seja ocupado por outra coisa. E muitas das vezes fazemos isso até de uma forma consciente e pecaminosa, e outras vezes fazemos-lo de uma forma que também é pecaminosa, mas muitas vezes sem pensar que o estamos a fazer. Sim. Então isso às vezes leva-nos para um caminho em que nós achamos que se calhar não estamos a pecar, mas que na verdade estamos, porque há algo na nossa vida que tem o crédito que deveria ser dado a Deus, ou seja, há algo na nossa vida
que está a levar todos os atributos que deveriam ser dados a Deus para algo que devia estar muito abaixo da posição que Deus deveria estar na nossa vida. Exatamente. Às vezes, isto é apenas opinião mesmo pessoal, eu acho que banalizo muito o descanso em Deus, porque eu se calhar quando quero recorrer ao descanso, eu deito-me, ou eu pego no meu telemóvel, ou eu vou dar uma caminhada pela praia, ou sei lá, assim estas coisas que trazem calma e trazem paz e não me deleito nele, ou seja, não me deleito, não quer dizer que isso está errado de fazer, eu não estou a dizer isso, mas se eu colocar mais ênfase nessas coisas, se eu só dar informação ao meu cérebro que eu só estou calma quando eu fizer aquilo, ou seja, aquilo passa a ter o crédito de me dar a tranquilidade e não Deus, ou seja, eu já não recorro ao meu Criador, eu já não recorro a Cristo para eu ir buscar a minha calma, para eu ir buscar a minha tranquilidade, para eu ir buscar a minha segurança, porque eu tenho outras coisas que são mais tangíveis, não é? No meu ponto de vista humano, tenho outras coisas que eu consigo ver consigo tocar, não é? Consigo realizar pelos meus próprios passos, pelo meu próprio corpo, e então Deus passa a estar no segundo plano e eu já não recorro a Ele para Ele me dar essa calma e essa tranquilidade. E é engraçado porquê? Porque tu fazes isso de uma forma inconsciente. Sim, sim. E é bom tu fazeres essa retrospectiva de perceberes que se calhar muitas vezes o teu descanso em Deus está a ser posto acima daquilo que é Deus na tua vida, mas tu fazes isso inconscientemente. Porque não é errado, atenção, não estou a dizer que é errado caminhar na praia ou deitar ou... sim, amém, glória a Deus. Substituir o descanso de Deus por um descanso mais palpável, mais tangível e só achar que aquilo é que me dá descanso. Sim, glória a Deus pela praia, glória a Deus pelos dias de folga, amém, glória a Deus. Sim, também precisamos. Mas sim, é muito engraçado, porquê? Porque quando nós falamos sobre idolatria, nós muitas vezes vamos buscar, ou seja, pensando assim na Bíblia, o que é que nós pensamos? Nós pensamos, lá está, como eu estava a dizer, no Antigo Testamento, em que eles criavam imagens de madeira, criavam imagens de ouro, de falsos deuses para adorar em vez de adorarem a Cristo. Mas atualmente isso, ou seja, isso ainda existe, a adoração a imagens, mas isso está-se cada vez a afastar mais e nós estamos a adorar outro tipo de coisas que, quando nós pensamos assim, adorar o dinheiro é mau, adorar pessoas é mau, adorar um emprego é mau, mas, ou seja, tudo aquilo que é adoração que está a ocupar o papel de Deus torna-se idolatria e às vezes isso que tu estás a dizer é idolatria na mesma, como se fosse também idolatrar o dinheiro. E eu também, tu estavas a falar do descanso e eu também escrevi aqui uma coisa que eu acho que está cada vez a crescer mais no meio cristão, que é a adoração a filosofias. Sim. Que eu acho que cada vez mais no meio cristão se está a tornar uma idolatria, que é assim, as pessoas nem percebem que estão a entrar nesse meio. Porquê? Porque como as pessoas pensam que é algo relacionado com Cristo, as pessoas já não fazem essa retrospectiva, porque às vezes é mais fácil nós percebermos que algo está a tomar muito tempo da minha vida, por exemplo, as redes sociais estão a tomar muito tempo do meu dia, então eu percebo que se calhar aquilo está-se a tornar um ídolo para mim e que se calhar aquele tempo devia estar a ser utilizado para Deus. Mas a idolatria também é eu querer mais numa filosofia ou num estilo de pensamento do que a Deus. Certo. E acho que no meio cristão e no meio dos crentes de hoje em dia, aquilo que está a ocupar o papel que Deus deveria estar é estilos de pensamento, é uma veia teológica. E às vezes as pessoas nem percebem que isso está-se a tornar um ídolo na vida deles porque acham tipo, está tudo bem porque isso está relacionado com Deus. Mas aquele método de pensar, aquela veia teológica, está-se a tornar mais importante de seguir aquilo do que propriamente Deus. Sim, eu percebo o que queres dizer, ou seja... Não sei se isto ficou confuso, mas... Não, estão a seguir mais à letra do que propriamente o relacionamento e a praticidade do Evangelho, que é aquilo que nós falamos muito. E realmente aplicar aquilo que eles leem no seu dia-a-dia. E aliás, isso eu acho que está-se a tornar... em nós também, às vezes também nós... entramos mais em debates de coisas, será que é isto ou será que é aquilo? E se calhar, pronto, e os debates são bons, obviamente, estimulam muito o nosso pensamento crítico acerca da leitura da Bíblia, mas é uma coisa que nós todos temos que fazer um pensamento, que é, será que eu estou a querer mais nisto ou a dar mais tempo a Deus ou a dar mais tempo a isto?
Então pronto, este foi um pensamento que eu tive enquanto estava a estudar Eu acho que até nem é só à base da teologia, às vezes também é mesmo muito a igreja, o local, Sim. o ministério, o servir, ou seja, tudo isso passa para primeiro lugar e nós achamos que estamos a fazer corretamente, porque é para Deus, mas Deus passou para segundo, porque a minha corrida passa a ser eu ir buscar e eu ir alcançar aquele ministério, ou eu servir e fazer imensas vezes durante o mês. Isso passa a ser a minha prioridade, não passa a ser aquele lugar secreto e é que a minha intimidade com Deus cresça mais e ao ponto de eu poder chamá-lo de amigo e então nós já fazemos um Deus ao nosso querer, nós já fazemos um ídolo ao nosso querer, à nossa vontade, ao que nós achamos que é certo, porque trocamos as prioridades. Eu acho que é mesmo isso, idolatria é trocar a prioridade, é tirar a essência de Deus, é tirar a importância de Deus, é tirar o sustento e a suficiência que Ele próprio é do seu lugar e colocarmos aquilo que nós queremos, ou seja, colocar as nossas vontades, os nossos quereres, o nosso próprio egoísmo. E não tem mal, como é óbvio, nós somos pessoas que gostamos de fazer metas, objetivos. E ainda bem que os fazemos. Exatamente, sim. E que somos pessoas com planos e queremos um futuro bom e não tem nada de errado buscar essas coisas. Agora, passa a ser errado e se calhar passa a ser pecado quando nós trocamos a prioridade e colocamos isso como o nosso foco principal e Jesus passa para o segundo lugar. É uma substituição. Exatamente. E às vezes... Porque inconscientemente nós, ok, se eu tenho uma meta, não é? É isto, é o meu ministério, então automaticamente, isto já aconteceu comigo, a minha oração passa toda vai ser à volta daquilo. Para ser aquilo. O meu pensamento passa todo focado naquilo que é, ai não, mas Senhor, eu quero que tu me uses. E a adoração por quem Ele é e pelo aquilo que Ele é e pelo aquilo que Ele já fez na minha vida e continua a fazer, passa para segundo plano. Ou seja, eu perco todo o foco da essência de quem Deus é porque eu quero correr atrás de algo que eu sei que Ele dá, não é? Conforme Ele quer e conforme o Espírito quer, e já não passa a ser, o foco já não passa a ser quem realmente Ele é e a adoração verdadeira e pura e sincera de um coração que arde por Ele todos os dias. Ou seja, nós descentralizamos a posição de Deus da nossa vida e colocamos outra coisa. Sem dúvida. Mas isso é verdade, eu acho que cada vez mais, não sei, se calhar é bom nós fazermos esta perspectiva de percebermos erros que cometemos no passado para que cada vez menos a gente os cometa, mas sim, há uns anos atrás se calhar na minha vida estava muito mais importante o ministério do que propriamente Deus e é bom nós fazermos este exercício de perceber o que é que são as nossas prioridades e que papel é que Deus está a cumprir na nossa vida, mas não o papel que Deus está a cumprir na nossa vida, mas o papel que nós estamos a dar a Deus na nossa vida. E muitas das vezes isso acontece nas igrejas, que é nós efetivamente queremos mais estar na igreja e cumprir certa posição na igreja do que estar na igreja para conhecer cada vez mais Cristo. Exatamente. Então nós deixamos... É mais fácil identificar um ídolo como um telemóvel ou como uma rede social ou até mesmo comida. A comida pode se tornar realmente um ídolo ou o desleixo, a preguiça. Isso são coisas muito mais fáceis de detectar na nossa vida do que propriamente as coisas que são direcionadas a Deus. Aí já se torna mais difícil de as identificar. Porque, mas se eu estou a fazer para Deus, então está tudo bem. Mas se calhar se nós pensarmos e orarmos e pedirmos a Deus, estarei eu no lugar certo? Estou eu a cumprir aquilo que tu queres naquela fase da minha vida? E aí as prioridades já estão completamente trocadas. E então torna-se mais difícil, eu acho, no meio cristão de detectar esses ídolos que nós criamos do que propriamente as redes sociais e aquilo que eu estava a dizer há bocado, eu acho. Há coisas mais fáceis de nós percebermos. Sim, sem dúvida. Porque nós percebemos o vício que elas nos trazem. Nós percebemos o vício que é o telemóvel hoje em dia para nós e as redes sociais. Ou uma série que começamos a ver. Mesmo nos não crentes, pode ser assim, não é? Sim, as pessoas conseguem perceber isso pelo vício que isso lhes traz. Já há este todo mindset do detox das redes sociais, o detox de açúcar, o detox daquilo, porque sabem realmente que aquilo não é bom, que aquilo, há estudos realmente que comprovam que horas de telemóvel fazem mal ao nosso cérebro, então já
no meio não cristão essa Já validação. Dá para perceber melhor e dá para Sim. validarmos aquilo que é incorreto na nossa Sim. vida. Mas lá está, há Não outras... deixamos de fazer na mesma. Certo. Continuamos a fazer. Certo. Temos é que... Temos é que melhorar. Sim, é o que eu digo. É. Sim, e nós estamos aqui a fazer, mas quando nós pensamos efetivamente, há se calhar muitas coisas que nós, no nosso dia-a-dia, percebemos que aquilo está a ser mais importante para mim do que propriamente Deus naquela altura. E nós percebemos que é aí que é a mudança. Mas lá está, há coisas mais difíceis de nós identificarmos e é por isso que cada vez mais nós temos que pedir discernimento a Deus para percebermos. Sim. Porque hoje o meu ídolo pode ser este e amanhã pode ser outro e daqui a uma semana se calhar já é outro. Ou seja, é estarmos constantemente a perceber e a pedir discernimento para que nós possamos perceber aquilo que se está a tornar um ídolo na nossa vida e aquilo que está a ocupar a posição principal na nossa vida, que deveria estar a ser ocupada por Deus. E eu sinto que o mais perigoso, por já ter passado, não é? É mesmo idealizarmos um Deus que não é o Deus que está aqui. Sim. É fazer o Deus que nós queremos achar que Ele é. E eu acho que esse é realmente... É perigoso porque nós depois começamos a buscar de forma errada, começamos a orar de formas erradas, começamos a achar que os outros estão errados e nós é que estamos certos. E cada vez nos frustramos mais. Exatamente, e depois vem a frustração porque torna-se mesmo, é como se nós estivéssemos na passadeira e não saíssemos dali, estávamos ali a correr naquele lugar só. Estás a correr para uma meta que nunca vais chegar. Exatamente, e quando nós nos apercebemos, ok, Deus não é isto que eu achei que Ele era a minha vida toda, porque realmente lemos a palavra e começamos a conhecer quem Ele é. É aquela frase muito clichê que tu não conheces o amor até mais Deus. E é mesmo verdade, não consegues, porque Ele é o próprio amor. E então eu acho que esse é dos mais difíceis de destruir, vamos dizer assim, o mais difícil de desconstruir e o mais perigoso porque vamos por caminhos que achamos que é o certo e não é, porque o lugar que Deus deveria ter não está a ter, porque eu é que o estou a construir com as minhas próprias mãos. Um falso Deus. É um falso Deus e aquele que realmente é e irá ser para sempre está a ser mandado para o segundo lugar e a ser substituído, coisa que é completamente errado, porque se há uma coisa que eu prezo muito é o temor e a devoção e toda a reverência que nós devemos ter com o nosso Senhor. E quando nós trocamos é como se nós estivéssemos mesmo a deixá-lo de lado. E quando nós nos apercebemos isso, quando somos um bocado mais maduros na fé, nos apercebemos, ok, eu estou a fazer isto, parece que dói mesmo e é do tipo, não, então eu tenho que parar, eu tenho que ler, eu tenho que perceber aquilo que eu estou a fazer de errado. E aí entra a importância de uma vida cristã verdadeira. Sim. Porque lá está, nós construímos muitas das vezes uma vida cristã que não corresponde à Bíblia, que não corresponde a uma vida bíblica. E eu acho que as redes sociais também nos trouxeram um bocadinho esse pensamento. É muita coisa ao mesmo tempo. Nós olhamos para uma pessoa que tem este estilo de vida e nós achamos que aquilo é que é o correto, então eu vou tentar alcançar aquilo, porque se aquela pessoa me diz que aquilo é que é ter uma boa vida cristã, eu vou correr para aquilo, quando nós percebemos que não é verdade. E aí entra verdadeiramente a importância de nós sermos profundos a conhecer Deus, estarmos junto a Ele sozinhos e aprofundarmos na leitura bíblica, porque lá está, nós somos a nova geração, a geração das redes sociais que vê muita coisa, que tem muita informação ao mesmo tempo. Nós seguimos 300 influencers que falam sobre vida cristã e todos falam de uma forma diferente e depois às vezes se a gente não tiver maduros e com o discernimento e seguros na nossa relação com Cristo, muitas das vezes isso vai ser confundido, porque há muita gente boa e há muitas boas pessoas que falam sobre vida cristã e que são efetivamente coisas bíblicas, mas há outros que nos confundem, então é muito importante nós termos esse relacionamento com Cristo, de nós sermos cada vez mais capazes de ir em cada vez mais profundidade, porque se nós tivermos uma vida cristã rasa, ela vai ser muitas vezes abalada e nós vamos cair muitas vezes no pecado da idolatria de achar que estamos a seguir efetivamente um caminho certo, quando na verdade não estamos. E mesmo com esse acesso, com esse fácil acesso das redes sociais e de haver muita gente
E graças a Deus que o nome de Deus é proclamado, sim, atenção, amém. sim, pelas pessoas certas, não é? Mas como temos essa proximidade, não é? Ao mesmo tempo, nós começamos a... Por exemplo, eu sigo uma influencer, eu acho, oh meu Deus, a vida dela é espetacular. Ela passa a ser o meu ídolo, ela passa a ser aquilo que eu quero ser e a minha identidade que está em Cristo já acaba, já morre ali. Porquê? Porque eu quero a identidade que ela tem. E vou-me frustrar porque não tenho a vida dela. Exatamente. Porque... E quando eu vou para o meu cantinho com Deus e choro e fico frustrada, Ele diz-me: mas o que eu tenho para ti é diferente do que eu tenho para ela, porque há lugar para todos e eu dou a todos conforme eu quero, conforme a minha vontade e não é conforme as nossas vontades. Ou seja, tudo o que nós ansiamos para ter, não é? De outras pessoas, muitas vezes elas acabam por ser o nosso ídolo, muitas vezes elas acabam por ser a nossa meta e o nosso foco e Cristo fica para segundo lugar. E aí sim, voltamos a entrar num caminho de pecado, num caminho perigoso, num ciclo vicioso, numa frustração gigante e às vezes estamos onde Deus quer que nós estejamos, eu acho, não é? E é o que eu digo sempre neste podcast, é o que a Mariana diz sempre neste podcast, que a praticidade do Evangelho realmente fala muito alto, fala mesmo muito alto, porque se nós formos testemunhas vivas de quem realmente é Cristo, nós já estamos a fazer imensa coisa na nossa vida. Sim. E tomamos isso por... tomamos isso garantido. Como se fosse só mais uma coisa. Sim, é tipo, ok, olha, sou cristã. E às vezes é tipo, ok, eu sou cristã, eu tenho o Espírito de Deus em mim, meu Deus, eu consigo fazer imensa coisa. Nós às vezes não percebemos o privilégio que nós temos na nossa vida. Exatamente, sim. E às vezes quando eu efetivamente penso e quando eu às vezes paro, sabem? Aqueles momentos em que a gente para e começa a pensar e eu percebo que eu sou mesmo abençoada. Tipo, eu tenho a sorte de viver num país onde eu posso falar livremente sobre o Evangelho. Tenho o privilégio de poder ter um espaço onde eu falo com as pessoas, estando fora, ou até usando as minhas redes sociais, ou estando aqui no podcast. E às vezes nós não percebemos que nós temos em nós a bênção de poder levar essa bênção também às outras pessoas. Nós damos as coisas como garantidas e achamos que não estou a fazer nada, sou só mais uma. Sim, é verdade. Assim, nós estamos a falar disto, mas nós não achamos que é errado, lá está, ter objetivos e planos e metas. E nós temos isso. Sim. Toda a gente deveria ter um caminho. E mesmo a todos os níveis, na vida espiritual, financeira, exatamente, do emprego, tudo. Quando nós temos um relacionamento com Cristo, nós queremos que Ele aumente. Então Ele aumenta por causa da nossa busca, por causa da nossa devoção, por causa da oração e daquilo que nós queremos ter com Ele. Ou seja, nós queremos mais e mais e mais e mais. É a mesma coisa na nossa vida, não é? Se nós queremos alguma coisa, nós temos que trabalhar para ter essa coisa, nós temos que caminhar para isso. Agora, eu quero ser médico, então isso não pode ser a minha vida toda. Eu tenho que ir a Deus primeiro e depois continuar no meu caminho, mas confiar que Ele é a minha prioridade e saber que Ele é a minha prioridade e que as minhas vontades estão ali guardadinhas no sítio delas, mas que Deus está naquele lugar e nada é trocado e nada é substituído. Ou seja, nós temos que ter realmente a noção de que Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu estou a colocá-lo no sítio que ele deve estar, que é no cimo de tudo. A minha prioridade está a ser correta ou está a ser trocada por algo que eu acho que é normal. Porque é isso que acontece muitas vezes, é acharmos que é normal. E eu acho que é mesmo o crédito que nós temos que dar a Deus. Que muitas vezes nós ficamos com Ele. Ficamos para Ele, damos a Ele ou outras coisas. Sim. Isso acontece muito mesmo, muito. É darmos o crédito devido, que é dele. É dele, sempre foi de Deus, sempre foi. E colocá-los em nós ou noutras coisas. Ou seja, temos mesmo que fazer um pensamento daquilo que está a ocupar o lugar de Cristo, porque se calhar nós identificamos inúmeras coisas. Às vezes nós não temos só um ídolo, nós temos 3 ou 4 ou 5 ou 6. Se calhar em várias áreas da nossa vida nós conseguimos identificar vários. Mas é a cada dia tentar desconstruí-los e a cada dia nós nos dedicarmos a estar com Cristo e a aprofundar o relacionamento. E eu acho que todos os nossos temas acabam nisto, que é no relacionamento.
acabam que os nossos problemas se resolvem através do relacionamento, através da oração, da leitura da palavra e de nós estarmos juntos com Cristo, porque é isso que vai moldar o nosso coração, vai moldar o nosso ser e vai nos ajudar cada vez mais a estar com Cristo e que o lugar de Cristo seja ocupado devidamente na nossa vida. Eu acho que se desse uma palavra, eu dava duas neste caso, que era idolatria muda. Porque nós não adoramos publicamente outros deuses como se fazia no Antigo Testamento, não é? Que eles construíam com as suas próprias mãos, mas idolatramos coisas às vezes no silêncio e normalizamos muito isso. Então passa a ser mesmo uma idolatria muda. E às vezes até cega, pode chegar até cega, porque achamos que aquilo é tão normal. Não, mas eu estou aqui, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um parceiro, ou preciso de uma casa, Sim, claro que precisamos disso tudo, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é isso. Se o Senhor é o meu bom pastor, eu sei que nada me vai faltar, não é? Se o Senhor é o meu tudo, e se eu coloco Ele como o meu tudo, então eu sei que nada me vai faltar, porque Ele é o meu tudo. Se eu tiver a Ele, então eu tenho tudo, é isso que quer dizer, ou seja... É suficiência exatamente, de Deus. É a suficiência dele e é bom, e nós damos sempre ênfase a esse relacionamento, porque eu não posso dizer que o conheço se não tiver um relacionamento com ele. E para termos esse relacionamento há certas coisas que temos que fazer, às vezes não queremos, mas temos que fazer, porque temos que buscar cada vez mais. A nossa obediência é a forma como nós demonstramos ao nosso Senhor que o amamos de todo o nosso coração. Há versículos disso. É verdade, há versículos disso. Por isso leiam a Bíblia, para saber quais são. Escrevam nos comentários qual é esse versículo. Certo. Mas pronto, eu acho que nós fizemos aqui um bom resumo do que é isto, porque é um tema que está muito presente na nossa vida, está muito presente e, tal como estavas a dizer, de uma forma escondida, muitas vezes. Nós cristãos escondemos isso de uma forma que se calhar nem percebemos, mas é bom nós fazermos uma retrospectiva e um pensamento daquilo que está a ocupar efetivamente um lugar que não deveria ser dele. Exatamente. Por isso, hoje o TPC do devocional em casa é escrever no caderninho tudo aquilo que está a ocupar um lugar que não é dele na nossa vida e tentarmos desconstruir isso. É verdade, sim. E pode ser qualquer coisa. Nós se olharmos mesmo assim com atenção, vemos que há sempre alguma coisa que está acima de Deus ou fora do sítio, sim. Temos que reorganizar as coisas. E é mesmo muito normal isso acontecer, porque, como a Mari disse, nós temos várias fases na nossa vida, várias situações na nossa vida que às vezes nós vamos buscar uma solução mais terrena, vamos dizer assim, não é? Mas que é passageira, e não vamos buscar quem realmente tem a solução e quem tem o descanso, que é Deus. E deixamos Deus para lá e não, eu consigo resolver isto, eu vou na minha força e eu sei que... E realmente sim, temos uma parte nossa que é a nossa responsabilidade, mas isso também não pode ser substituído pela provisão e pelo descanso e pela plenitude de Deus, porque Ele sabe tudo e Ele sabe realmente como nos direcionar e como nos aconselhar. A sua palavra está cheia de conselhos, de boas diretrizes, de versículos de descanso, de versículos de amor, de versículos de alegria, de versículos de choro também, de sofrimento, porque a vida não é um mar de rosas, mas se as prioridades não estiverem trocadas, eu acho que se torna um bocadinho mais fácil, sim, um bocadinho mais fácil. É verdade, amiga. Acho que fizemos aqui um bom ponto daquilo e acho que fomos aos pontos principais de uma forma um bocadinho mais prática daquilo que é a nossa vida. Sim. E é bom nós percebermos e é bom nós trazermos estes temas para aqui, porque todos nós pecamos neste assunto e não é só um pecado dali do vizinho do lado, ou não é só o meu pecado, mas é o pecado de todos nós, sendo crente ou não crente, todos nós pecamos neste tema. Sim, sem dúvida. Lá está, há uns mais visíveis, não é? Mesmo a nível de religiões e tudo, fora do mundo cristão, agora estou a falar fora do mundo cristão, há a idolatria, assim, outros deuses, isso ainda existe, em várias tribos também, em várias religiões. Há ídolos e há a idolatria mais visível como as redes sociais no nosso mundo atual.
à liberdade que agora é falada e que passa a ser um ídolo, uma liberdade com sinónimo um bocado de eu posso tudo, eu sou suficiente, eu sei o que faço, e há muitos que nós podemos falar aqui, há muitos, mas no mundo cristão também há. É verdade. E que parecem ser todos muito bons. E silenciados. Exatamente, e silenciados. A igreja passa a ser um ídolo, o ministério passa a ser um ídolo. O pastor passa a ser o pastor passa a ser um ídolo, passa a ser a nossa referência e não Cristo. Os nossos dons passam a ser ídolo. Exatamente. E esses são, às vezes acho que esses são mais perigosos porque eles vêm mesmo assim muito devagarinho e depois tomam a nossa vida toda. Não é? Mas pronto, é reconhecê-los. E ter pessoas ao nosso lado e ter principalmente a Bíblia que nos ajuda a abrir os olhos e a perceber aquilo que nós estamos a fazer de errado, porque é sempre bom. Às vezes só nós a pensarmos e a fazermos aqui uma escadinha daquilo que é mais importante na nossa vida, nós não vamos lá chegar sozinhos. A Bíblia é fundamental para nós percebermos e para nós sermos confrontados com aquilo que está a ocupar um espaço indevido na nossa vida. É isso. É isso, não é? Por isso, pessoal, como eu já disse, o TPC de hoje é escrevermos ou fazermos uma retrospectiva daquilo que está a ocupar um lugar que não deve na nossa vida, porque todos nós temos vários ídolos que têm de ser desconstruídos e têm que descer na nossa tabelinha das prioridades e dar devidamente o lugar que Deus merece na nossa vida. Por isso, pessoal, se vocês gostaram deste episódio, coloquem o vosso like, mandem-nos mensagens sobre este tema, sobre outros que vocês tenham por aí. E escrevam nos comentários o que é que vocês acharam e partilhem para aí para os grupos da família, para os grupos da faculdade, para o que vocês quiserem, está bem? Por isso, voltem, mas voltem com Jesus. Tchau!